Imagina que o relacionamento mais importante da sua vida é com a sua melhor amiga. Aí você recebe a notícia que por causa de um câncer, você só tem mais alguns meses de vida. O que você gostaria de fazer? Levaria a vida do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, ou mudaria tudo? Você pensaria em transar? O que é importante quando a morte chega com hora marcada? Baseada numa história real, Dying for Sex é a nossa série de hoje. E vamos acompanhar Molly e Nick numa trajetória nada óbvia sobre amor, autoconhecimento, desejo, vida e morte. Você está ouvindo o DDI Descagem Direta Internacional. E aí, Bru, tudo bom? Tudo bem, Didi, e você? Também. Começando aí mais um DDI. Hoje o assunto bom, série interessante pra gente trocar uma ideia aqui. Vamos começar? Vamos pro papo já? Vamos pro papo já. Hoje a nossa conversa é sobre Dying for Sex, uma série da Disney Plus de agora, de 2025. Ela tem a direção de alguns diretores e diretoras e achei já muito maravilhoso que o primeiro episódio é dirigido pela Shannon Murphy. Fui pesquisar porque eu fiquei maravilhada com o primeiro episódio. E a Shannon Murphy, ela é uma das pessoas que também dirigiu Killing Eve, que é uma outra série maravilhosa que já fica de sugestão aqui para quem não assistiu, assistir. Sandra Oh, maravilhosa. Sandra Oh, maravilhosa em Exato. Killing Eve. Sandra Oh, perfeita. E já fica também a sugestão de nós, pra gente mesmo, né, de fazer também um programa mais pra frente sobre a série. Ela é Eu tenho antiga, uma polêmica na última temporada de Killing Eve. Tem várias polêmicas em Killing Eve, eu adoro. Sim. Enfim, né, mas acho que a gente pode começar. E quero já te perguntar qual que foi a sua sensação quando você terminou a série, ou quando você terminou o primeiro episódio. Pode falar um geral ou mais específico, que a gente já começa o papo. Então, cara, bom, o último episódio, eu acho que o meme é real. Eu terminei arrasado no último episódio. É até interessante porque eu comecei a assisti-lo na academia, tava fazendo o meu cardiozinho, aí eu coloquei ali pra fazer. Aí eu terminei o último episódio, faltava ainda acho que uns 10 minutos pra acabar o episódio, eu já tava aos prantos. E aí eu terminei em casa quando eu voltei, e só pra constatar que foi uma das questões mais interessantes que eu assisti, pelo menos esse ano, por uma questão de uma quebra de um olhar, né, que a gente tem, que a gente está habituado. Vamos só lembrar, né, que a minissérie da Infosex agora de 2025, a gente segue a Molly, né, que após ela receber um diagnóstico de câncer de mama metastático em estágio 4, e metastático quase não saiu, decide deixar o seu marido e explorar a sua sexualidade pela primeira vez. Né, e ela compartilha os detalhes mais engraçados e comoventes com a sua melhor amiga, a Nick. E a série ela aborda temas como a cura, o perdão e o que fazer com o tempo que nos resta nessa situação limite. Então, essa quebra de perspectiva, né, com um paciente de câncer, é muito interessante de perceber como que é colocado, como que as questões são colocadas, principalmente as questões envolvendo o que está no título, né, as questões envolvendo sexualidade, né? Sim, eu acho que a série, você começou comentando sobre o final, né? Como que o final te impactou. E pra mim, acho que desde as primeiras cenas, desde os 5 primeiros minutos do filme, desde os 5 primeiros minutos da série eu já fiquei encantada, porque ela começa já numa sala de terapia, né? Numa sessão de terapia, não numa sala.
E ao longo da série, a gente vai acompanhando a Molly e as questões que a Molly tem como ser humano. Como uma pessoa que está passando por uma situação complicada, assim, em relação à doença. E talvez por eu ser enfermeira, eu acho que eu nunca citei isso no episódio nosso, né? Que eu realmente trabalho com isso e sou enfermeira. Mas talvez por eu ser enfermeira, eu tente exercitar o olhar e consiga, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, de que as pessoas são elas sem a doença. A Sim. doença é um extra, né? Infelizmente, é um extra na vida delas. E observar a trajetória da Molly durante a série e principalmente os relacionamentos que ela tem, tanto com ela própria quanto as pessoas que estão ali ao redor dela, me fez ter esperança. Eu gostei da série porque, apesar da série falar dessa situação e de ter um final... Gente, spoilers, tá bom? Todas as nossas gravações têm spoilers, mas... Já saibam disso. Já saibam. Mas a temática não é o câncer. A temática da vida de alguém, quando você se vê numa situação dessas, não é a doença. É como a sua vida acontece. Sim. E a doença é um ponto importante e diário, infelizmente, que você vai ter que lidar, mas você continua sendo gente. E a série, pra mim, nesse quesito, realmente me fez o olho brilhar. Não só no último episódio. Adriano disse que chorou no último, eu chorei acho que do primeiro ao último. Eu quero só contar um pouco, Bru, da minha experiência, que é o seguinte. Sendo muito franco, eu assisti o primeiro episódio e o episódio eu não gostei do primeiro episódio. Aí eu assisti o segundo episódio, eu fiquei muito incomodado com o segundo episódio e o terceiro episódio. Lá pela metade da temporada da série, eu entendi muito uma questão que eu até quero trazer aqui, pegando um pouco do gancho que você estava colocando, de que no final das contas as pessoas são pessoas. A gente tem uma tendência, pelo menos eu tenho uma tendência, de ter uma leitura das coisas o mais neutra possível. Mas é óbvio que em determinados conteúdos de mídia que a gente consome, existe uma certa leitura de uma subjetividade mediada, sabe? Naquela questão de é uma série feminina, é uma série de mulheres para mulheres, é uma série para adolescentes e tudo mais. E fazendo meia-culpa, até ali o terceiro episódio eu tava um pouco com essa leitura. Mas quando eu percebi o nível das discussões, tem algumas coisas que me incomodaram um pouco, é verdade, na parte da estruturação da série, daqui a pouco a gente pode falar disso, mas quando eu entendi que os episódios são colocados, não sei se você teve essa impressão, mas em duplinha, são 8 episódios ao todo, e que começa uma coisa num episódio, essa discussão ela vai até tal nível que no segundo episódio parece que tem uma quebra ali de parâmetro, uma quebra de ideia pelo próprio personagem da Molly, da Nick e dos demais, que quando eu entendi que fazer essa leitura dessa subjetividade mediada, dessa série feminina, é óbvio, ela aborda questões muito do cerne feminino, porque a protagonista é uma mulher, né, se descobrindo sexualmente e tudo mais. Mas quando você tira essa mediação e você entende o que você acabou de falar, que no final das contas o que sobra são as pessoas certas ou erradas, mas tentando sobreviver, tentando numa situação limite ali tirar um pouco de bom humor, porque, cara, na moral, a Molly tem umas sacadas ali
que são tão erradas, mas são tão humanas, que é uma parte da série que eu acho muito cortante e que eu acho ela muito contundente. Sim, acho que pegando um pouco disso que você falou, né, de inicialmente enxergar a série, né, como relacionada a questões mais femininas e depois mudar essa ideia, tá sendo um dos ganhos do nosso tempo, acho, né? A gente tá conseguindo passar esse estereótipo de problemas de mulher, situações de mulher, né? Para realmente começar a enxergar as personagens de uma maneira mais complexa, né? Eu acho que isso linka com o que a gente comentou agora, né? Sobre tornar ela humana. E essa foi uma das razões que essa série me chamou muita atenção, né? A Molly é uma personagem complexa. Ela talvez não, com certeza, a direção feminina pode trazer muito disso, por não termos um compromisso de colocar aquela mulher como um estereótipo, e sim contar uma história bem contada sobre o que ela está vivendo. A Molly, ela já começa, sim, com uma situação gritante, né? Como a gente conversou, quando a gente comentou em relação ao câncer, mas ela começa já também explicando de uma maneira muito didática quem são os relacionamentos da vida dela e como que esses relacionamentos são presentes para ela. Eu acho incrível o primeiro episódio, porque ele traz a figura do marido da Molly, ele traz a figura da Nikki, que é a melhor amiga dela, e ele traz a figura do médico dela e da Sônia, que é a assistente social que vai acompanhar ela durante essa jornada. E já nessa primeira cena, a gente tem uma ideia de quem é esse marido dela. E aí... Bom, Adriano sabe, a gente já deu uma comentada sobre essa série fora do ar. Sim. Mas esse marido é basicamente uma pessoa que acompanha ela durante o tratamento. Ela já está no segundo diagnóstico de câncer e dessa vez esse diagnóstico, né, é o diagnóstico final dela, a gente pode colocar assim. Só que já desde antes desse diagnóstico, no primeiro diagnóstico, ele começa a tratá-la como uma paciente, não como a esposa dele. E ela sente falta de transar. E durante a sessão de terapia, é muito claro que ele perdeu totalmente o tesão nela, porque ele tá cuidando dela, né? E já aí eu falo que maravilha de sacada, né? Porque muitas vezes é isso que acontece nos papéis reversos. Quando a mulher é a cuidadora e o homem é o que tem que ser cuidado, e muitas vezes a mulher perde o tesão dentro do casamento e os caras não sabem por quê, né? Sim, sim. Porque existe muita coisa que tá aí que te impede de ter tesão numa pessoa que você tá cuidando. E ele não só vira cuidador dela, né? Mas ele começa a entender que tem absoluta certeza sobre quem ela é, sobre o que ela precisa, e ele perde a sensibilidade. Por quê? Ele começa a dizer, ele diz nessa sessão, que o fato de ela ainda querer fazer sexo estando dentro de um tratamento para câncer é uma anomalia, é um efeito mal feito do remédio, é uma coisa que não deveria existir. Sendo que não necessariamente. A Só sensação, que ele usa Fala, desculpa. a sensação é que parece que apaga-se a pessoa e fica só o que é a doença, né? Mas é exatamente isso que ele faz. Só que o que me irrita nele é que ele faz isso para um certo benefício próprio. Porque
ele não quer mais transar com ela, ele não tem mais tesão nela, ele disse pra ela que ela parecia o pai dele de cabeça raspada. Maravilhoso, né? Falar isso pra sua esposa que está passando por um câncer. Sensibilidade zero. Ele diz pra ela literalmente que o corpo dela é uma anomalia nesse episódio. E ele, quando ela recebe a ligação do médico, né, no consultório lá na sessão de terapia, quando ela recebe a ligação do médico falando sobre esse segundo diagnóstico, ele pede para ela colocar o celular no Viva Voz. Porque, enfim, o que é dela é dele, isso é dado, né? E ela não tem mais individualidade. A partir daí, começa uma jornada que, para mim, é uma das coisas mais didáticas que a gente poderia ter em relação a não reforçar estereótipos femininos dentro de tramas. Porque a Molly, ela entende que, bom, agora eu tenho pouco tempo de vida e eu quero saber como é que eu vou passar esse pouco tempo de vida. E eu não quero estar num casamento em que eu não tenho prazer sexual. Eu tenho muitas coisas nesse casamento e aí eu acho que entra até algo assim inesperado, né? Que é a atitude do próprio marido. Esse marido que eu estou aqui metendo louco em cima dele. Que é o seguinte, ele sabe que ela precisa do plano de saúde dele. Então, quando eles resolvem se separar, eles não sei se eles se separam oficialmente, se divorciam, né? Mas ele se separa dela e ele continua fornecendo o plano de saúde para ela. O que eu achei muito feliz da parte dele, né? E porque a gente sabe que nos Estados Unidos, para você ter um plano de saúde, para você ter alguma coisa, isso é uma coisa que leva rios de dinheiro. Absolutamente. E ela começa a trajetória dela morando com a Nikki, a maravilhosa Nikki, a melhor amiga dela e a pessoa que ela mais ama no mundo. A Nikki é a pessoa para quem ela vira e fala: eu quero morrer do seu lado. Pode ser? Você tá com tempo? E elas começam uma jornada que inicialmente é totalmente desacreditada por esse marido e pelo médico que atende ela. E aqui eu quero abrir um outro parênteses rapidamente sobre o médico dela, porque essa relação que eu comentei sobre ela e o marido, ela tem várias razões de existir. O marido olhar para ela e entender que ele sabe o que ela precisa, ele sabe o que ela quer, ele sabe o que é melhor para ela, é endossado por esse médico no começo. Esse médico se comunica com o marido, ele não se comunica com a Molly. Na sessão em que eles vão para discutir o diagnóstico, para discutir o plano de cuidado dela, o marido fala com o médico e o médico fala com o marido. Até que ela vira para ele e fala assim: poxa, ele é o meu médico. E aí o marido vira numa atitude condescendente, com dó dela, e fala pro médico: o estágio 4 deixou marcas, né? Tipo assim, eu tô aqui fazendo pra você o que é pra você, o que você realmente quer, não importa tanto assim. Você é a paciente, você tem que receber os cuidados, sabe? E isso me irrita num nível profundo, talvez, novamente, por eu ser profissional da saúde, que é essa atitude de você deixar literalmente a pessoa fora do que é para ela mesma. Você tem um papel como profissional de saúde de instruir, de orientar, mas a decisão precisa ser e precisa partir do paciente. Enfim, as pessoas vão alternar enquanto o nome de quem está sendo ali recebendo os cuidados, né? De quem está sendo cuidado, mas é você considerar autonomia e responsabilidade da parte da outra pessoa também. Você não está fazendo um tratamento sozinho. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Será que porque existe, né, essa questão dessa desumanização aí, né? Isso daí é muito, muito terrível e, de fato, tem algumas falas do próprio médico, como você bem trouxe. Mas será que, pensando aqui, jogando as ideias, será que essa desumanização ela não ocorre, às vezes, por um senso de praticidade do que deve ou não ser feito?
Pode acontecer. Pode acontecer. A gente é humano também, a gente, do outro lado, né? A gente tá falando de humanizar as pessoas, não só os personagens. Eu acho que pode acontecer, mas como um profissional, isso deveria ser só uma parte da situação, não o todo. Absolutamente não o todo. Quando a gente estuda para exercer as profissões, a medicina, a enfermagem, fisioterapia, você não exerce isso sem o outro. Por que você não consegue considerar que o outro ele tem esse poder de decisão e de relevância? Relevância é uma palavra muito acertada para usar aqui, sabe? Uhum. E você simplesmente agir como se esse outro não tivesse essa relevância é uma afronta de várias maneiras, né? É só a gente se colocar no lugar, né? A Sim. Pepita, você já se coloca 5 minutos no lugar dela, sabe? Sim. Porque eu falo uma coisa, né, Bru, que acontece. A Molly, eu vejo no personagem dela uma coisa muito interessante, que é sempre essa tentativa, um pouco, puxando um pouco a questão literária, Dom Casmurro, né? Não tô querendo comparar ela com Bentinho, porque Bentinho era um boy lixo, mas o Machado escreve, né, que é a tentativa de reaver as pontas da vida, de juntar as pontas da vida. E eu vejo com a Molly essa tentativa de manter um certo bom humor, um certo cinismo em muitos momentos, porque o bom humor da série, ele tem uma sacada que eu fiquei pensando assim em muitos momentos. Eu falei, essa série podia ter sido escrita aqui no Brasil facilmente pela Fernanda Young. Me veio uma pegada, sabe? Eu gosto, né, muito do trabalho da Fernanda. É uma das pessoas que devia ter continuado viva, porque faz falta para o Brasil de hoje. Mas essa tentativa da Molly de manter um bom humor e de se colocar como humana em todas as decisões que ela pretende, sabe? Fazer com que a doença não a apague. Pessoal, já vou dar spoiler do último episódio. O que acontece? Sim, ela morre no último episódio. Mas até ali, no último episódio, ela tenta tirar um pouco de um bom humor, ver as coisas com um olhar muito único. E a relação nos últimos episódios que ela reestabelece com a mãe e que a mãe tenta restabelecer com ela, elas têm uma discussão, eu acho que é no penúltimo episódio, antepenúltimo, não lembro agora ao certo, mas que me veio muito uma ideia de um espelho, sabe? Ela se vê na mãe, a mãe se vê nela, porque a mãe também é uma mulher que tem muito das suas individualidades ali muito apagadas e ela se torna um ser particular, sui generis, nessas doideiras que ela tem. Mas quando as duas estão ali discutindo, parece que a Molly está de fato olhando para aquele abismo de o que é uma vida naquelas condições das quais eu não gostaria de repetir, sabe? E muito essa questão dela com a mãe, essa dificuldade que ela tem de aceitar os cuidados da mãe, eu acho que vem muito por esse lado. Sim, acho que vem mesmo. Eu vou comentar também sobre isso daqui a pouco. Eu queria só fazer um gancho antes com o que você comentou sobre o humor, né? Essa busca dela por levar a vida dela como ela acredita que deveria levar, e que tem muito a ver com um dos temas importantes da série. Eu não acho que a série é só sobre isso, mas é o sexo, né? É você entender que a vida não é só feita de necessidades. Isso, pra mim, é revolucionário num nível.
a gente tem muita necessidade, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar conta, a gente... Tá. Mas aí você conversa com alguém que tá vendo a finitude da vida e essa pessoa te fala: pra mim agora o importante é buscar alguém com quem eu vou transar e eu vou gozar. É isso que eu quero. E que pra chegar nesse ponto, ela conversa com a Sônia, que é a assistente social, e ela se vê num momento de desespero em que ela fala: eu não sei do que eu gosto, eu não sei do que eu quero. E nesse momento a Sônia fala pra ela: eu tô aqui pra te ajudar e pra fazer com que esse período seja pra você bom, né? Um período mais palatável, vamos dizer assim. Acho que bom é uma coisa assim, né? Mais palatável pra você. E aí ela fala: eu nunca nem tive um orgasmo com outra pessoa e agora eu vou morrer. E aí a Sônia pega e fala: ahá, pronto, tá vendo? Temos uma coisa pra buscar. Então você quer ter um orgasmo com uma pessoa. A sua vontade é importante. E quando ela fala isso, gente, nossa, é óbvio que eu já tava chorando nessa hora, mas o que significa isso? Nós, enquanto mulheres, temos vontade e essa vontade, ela importa. Ela faz com que as coisas... E detalhe, né? Por que eu fiquei tão emocionada, né, nesse momento da série? Porque o prazer não é geralmente uma coisa que é falada, que é considerada na vida das mulheres. E essa personagem, ela traduz isso de um jeito muito, muito simples, né? Ela tinha uma necessidade de segurança. Pô, ela encontrou um marido que estava provendo isso pra ela, né? No final, eu acho maravilhoso que, se eu não me engano, acho que no segundo episódio, né, a Nick fala pra ela, quando a Molly fala: ah, não, eu tô pensando em me separar e deixar o Steve. E a Nick é uma amiga muito sábia, porque ela fala assim: olha, amiga, eu sei que é isso que tá acontecendo, tal, eu não vou ficar aqui falando mal do seu marido pra você, embora ela não goste do Steve, né? Mas sim, eu acho que isso é uma coisa pra você considerar e pensar, porque ele é a sua figura de amparo quando você se sente com medo, só que ele também é a figura que apaga você e a sua personalidade. E você dizer que você quer algo, que algo é importante pra você, faz a sua vida se mover. A partir daí... Oi? Tem uma parte, eu acho que completando isso que você está falando, eu não lembro em qual episódio que é, quando ela está no grupo de apoio, e ela pergunta para as outras participantes do grupo de apoio, mais ou menos, o que faz você gozar na vida. É uma pergunta tão simples, mas tão difícil de responder, porque você tem que se olhar, e não é gozar apenas no sentido sexual, que quando ela coloca essa pergunta na roda, você vê meio que tem uma quebra ali de o que sou eu, o que é a doença, quem Sim. é a pessoa por detrás, né, da doença. Sim, porque e principalmente nessas condições a doença leva tudo. Ela leva a sua personalidade, ela leva as suas vontades, você sabe o que você tem que fazer. Essa era a figura total do marido, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. Agora, isso deveria significar que você não tem mais vida por causa disso? Será que você não tá tirando a sua própria vida antes de você morrer fazendo isso? Você se apaga, né? Exatamente. A Nick é uma personagem interessante porque parece que ela é uma das únicas que de fato vê a Molly. Que ela tá ali pra Molly. Né? E o relacionamento das duas, pra mim, traduz isso de uma maneira tão mágica. Porque a Nick, ela não é a pessoa mais organizada, a Nick não é a pessoa mais responsável, mas a Nick tem o que você precisa para um período de cuidado, que é a visão.
Sim. Ela te vê. Ela te apoia, ela te suporta e ela não vai apagar quem você é por causa da condição que você tem. Então, quando elas começam, né, a jornada da Molly através dos tratamentos, através das químios, e, gente, juro, essa série, ela tem alguns pontos, assim, que é de chorar de felicidade também, não é só de tristeza ou de identificação. O episódio do cachorro na químio, meu Deus do céu, juro, se aquilo não é um bom... Se não foi, acho que foi o melhor episódio que eu já vi na vida inteira. Que traduz muito do que a gente tá falando, né? A Molly começa a se relacionar com um cara que tem um fetiche em se vestir de cachorro. E todo mundo que tá ali ao redor dela, que foi fazer a químio com ela, foi porque a mãe dela chamou, né? Então, também tá relacionado à questão da mãe dela. A mãe dela também tá tentando fazer o que acha melhor. Então, avisou os primos dela, avisou a família. E avisou o ex-marido também que ela estaria fazendo químio nesse dia. Uhum. A Molly não queria nada disso. A Molly não falou pra mãe dela fazer nada disso. Porém, a mãe fez. E ela se sentiu desconfortável. E estava acontecendo novamente naquela cena tudo o que aconteceu na vida da Molly até ali. Ela estava numa situação onde, sim, ela precisava de atenção, ela precisava de suporte, mas aquele tipo de suporte, de atenção, vinha com o apagamento dela. Sim. Do que ela queria. E aí, chega... Cara, eu tenho muito ranço desse marido. Chega a mãe, chega a tia, chega o marido. O marido chega e, pra ajudar, isso pra mim é a coisa mais sem noção que ele faz, ele fala, então, eu tô saindo com uma pessoa, não é nada sério, mas ela tava aqui, eu achei que era importante ela vir. Pô, como é que você leva uma pessoa que nem sério tá com você pro tratamento de químio da sua ex-mulher? Quem faz isso? Seguimos. A pessoa chega e aí a Molly tá no celular falando com o cara que de repente aparece fantasiado de cachorro. E todo mundo olha, né? E todo mundo olha como se fosse a coisa mais estranha do mundo. E fica super constrangido, porque fala, como assim? Tem um cara latindo aqui na frente da menina. Tá e ela age terapia. com uma naturalidade que é lindo. Porque é o que ela quer. Porque aquela cena tá falando assim, gente, eu preciso de algo que vocês não estão me oferecendo. Porque vocês não estão me ouvindo. Presta atenção. Eu não tô aqui pra fazer mais sala pra ninguém. Eu tô morrendo. Ponto. E é daí que a gente tem que partir. Sim. A própria relação que ela trata, que ela desenvolve com o vizinho dela, né? Essa relação com o vizinho que começa... Ela começa vendo ele de uma forma... De um cara meio nojentão, de um cara meio escroto. Aquela cena dele comendo Era um kebab, um taco, alguma coisa assim no elevador, aí cai. E ela fica, nossa, esse cara é um deplorável, esse cara é um... E corta pra quando os dois vão ter uma relação na cama de hospital. Uhum. E ele termina o episódio, termina a série falando um eu te amo. E ela, de uma forma muito dura, fala, então, mas eu não quero isso com você. Porque o que eu quero com você é meio que andar no jardim, sair para tomar umas coisas bem, bem românticas. Mas eu quero comprar um cachorro com você, ela diz. Ela quer ter uma relação com ele, mas ela tá ali num momento que, cara, não é isso que vai acontecer. É de uma crueza, mas é de uma sanidade esse comentário. Cara, é que eu vi essa cena com outros olhos. Eu vi essa cena como ela falando que ela gostaria realmente de ter uma vida com ele. Ela tá morrendo. E ela gostaria de ter uma vida com ele. Inclusive, quando ela tem uma crise no meio da rua, ela tá com ele, é ele que acolhe ela, né? Ela quer ter uma relação com ele que ela não vai ter. E ela fala, é isso. E a gente para por aqui porque a pessoa com quem eu vou morrer não é você.
apesar de eu te amar, porque ela fala isso, que ela ama ele, né? Apesar de eu te amar, a pessoa com quem eu vou morrer e as pessoas que vão estar ao meu redor não vai ser você, e tá tudo bem. Você cumpriu o papel que você tinha para cumprir aqui, não como um checklist, não é isso, mas sim como, poxa, que bom que eu pude viver, que privilégio que eu tive no final da minha vida, amar alguém, satisfazer o que eu queria, que era gozar com alguém, porque ela goza com ele, e estar com essa pessoa nesse momento tão importante pra mim. É E agora interessante. daqui, quem assume vai ser a Nick, a Gale, que é a mãe, né? E as pessoas, a Sônia, também assistente social, que vai estar também presente. E a figura incrível da enfermeira que fala sobre morte, da enfermeira de cuidados paliativos, que é uma personagem à parte. É interessante só para se ater um pouco ao personagem do vizinho e como que a relação entre os dois começa, porque começa com esse desgosto, né, dela por ele, mas aí depois a coisa escalona para uma relação meio BDSM, onde ela é a dominadora, ele é o dominado e tudo mais, mas a gente vê, eu não saberia dizer, mas a gente vê que essa questão dessas relações BDSM, dominatrix e tudo mais, tem ali uma coisa de ser extremamente consensual, os dois têm que querer e tudo, tanto que eles têm a palavra dele de segurança, né? Mas o que eu acho interessante é que nessa relação deles, que nasce desse jogo de poder, né, de um com o outro, é um poder meio, olhando de fora, né, um poder meio às vezes até não sei o quanto falso, não sei quanto verdadeiro, mas a gente vê que existe a criação de um laço ali entre os dois, né? A Molly de tentar reaver um pouco o controle dela, da vida dela, que ela tem para com a vida dela, e dele de tentar se relacionar com alguém. Não é à toa que ele fala um eu te amo, ela fica meio ressabiada, ela fica meio preocupada, e depois ela vem com essa constatação também de que ela estava gostando dele, né? E é interessante entender como que surge, né? De onde que surgem, né, essas relações, né? E puxando também um gancho final aí do que você falou, Didi, quando você fala sobre ela retomar o controle da vida, né? Eu vejo na série, a questão do sexo, ela está muito ligada à questão do trauma também. Não como resultado, né? Mas ela tem um trauma de infância que acompanha ela todas as vezes em que, olha só, ela vai se permitir alguma coisa sexualmente, né? A gente tem isso com praticamente todos os personagens, tirando o personagem do cachorro, se eu não me engano, a presença desse trauma de infância e dessa sensação realmente de descontrole, de incapacidade, que é de alguma maneira reforçada pela mãe. E por isso a relação dela com a mãe dela tem muitas camadas e muito ruído na comunicação. Porque a mãe era uma figura de cuidado, de autoridade, que não exerceu esse cuidado e autoridade no momento em que a Molly precisou em relação ao trauma que ela teve. Mas, como a gente falou, né, a série falar disso, colocar o sexo nesse papel, colocar a vontade dela como prioridade, fala muito mais sobre a humanidade e sobre a relevância da gente. E vou falar como mulher mesmo, né? Do que outra coisa. E acho que só pra fechar, eu resumo assim essa série falei resumir, falei errado. Mas eu penso muito nessa série com um poema da Hilda Hilst, muito lindo, que enfim, me emociona também. E eu vou citar 3 partes dele aqui, que é: eu te pareço louca? Eu te pareço pura? Eu te pareço moça? Ou é mesmo verdade que nunca me soubeste? Nós, ao nos depararmos com uma personagem complexa, uma mulher
personagem complexa, a gente precisa saber que existe muito mais do que a gente espera dela. E essa série, pra mim, traduz isso de um jeito magnífico. Falando que a vontade é importante e ela é parte constituinte da vida. Então é isso, gente. Acho que fechamos o programa. Muito bom, muito bom. Por favor, assistam a série Dying for Sex, porque, como a gente comentou aqui, ela vai te levar por muitos caminhos, muitos pensamentos, e tá mostrando uma personagem não estereotipada feminina, o que é sempre um ganho para a sociedade como um todo, não só pro audiovisual. E temos dicas de final de episódio? Temos dicas. Eu vou ser um pouco clichê de falar, mas como você me perguntou primeiro, eu vou falar primeiro. Eu acho que fica a dica do próprio Killing Eve, que a gente comentou no episódio, mas trazendo também para uma outra série que eu estava lendo algumas críticas em relação ao Dying for Sex e apareceu como uma série parente, por assim dizer, que é o próprio Fleabag, que precisamos fazer um episódio sobre Fleabag e falar da Phoebe Waller-Bridge. Absolutamente. É isso, assistam Fleabag, eu acho que tá na Amazon, né? Sim, tá na Amazon. Aqui pra mim tá na Prime Video. Enfim, né? Tá ali. Irmãos. E você, Bru, o que você deixa de... A minha dica é uma dica de podcast. Acho que já é o segundo podcast que eu indico aqui. E é um dos podcasts que eu consumo toda semana, que é o Reparação Histérica. Ele é protagonizado lindamente por Tati Bernardi, Miri Lacombe e Manuela Cantuária. As três têm projetos independentes que também são muito legais de serem acompanhados. Você segue todo mundo lá no Instagram e você acompanha. E eu quero fechar também com uma frase que a Mili falou, acho que num dos últimos podcasts, que também tem muito a ver com a série, e fala que eu não tenho amigos, eu tenho amores. E isso serve tanto, cara. Enfim, acho que é isso, gente. Fechamos. Temos um episódio. Obrigado pela conversa, Bru. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.